Então vamos falar um pouquinho do Evangelho. Ninguém acende uma candeira para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Isso está em Mateus, no capítulo 5, no versículo 15. E em Lucas, no capítulo 8, 16 e 17, diz o seguinte: ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Então vamos pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, lá no YouTube, clica no sininho para receber as nossas notificações. É muito importante para nós. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que lhes falas por parábolas? Respondendo, disse ele: é porque a vós, outros, foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Porque aquele que tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam e não compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías, que diz o seguinte: ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis, olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos e fecharam os olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda e para que, tendo-se convertido, eu não os cure. Isso está em Mateus, no capítulo 13, 10 a 15. Então, é de causar admiração, diga, Jesus, que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido de suas palavras sobre o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica dizendo a seus apóstolos: falo-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil dizer-lhes, por enquanto, digo, porém, a vós, porque dado vos foi compreender estes mistérios. Procedia, portanto, com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não se desenvolveram. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos entrem e possam ver.
Tal sentença não significa que se deva revelar inconsideradamente todas as coisas. Todo ensino, todo ensinamento, ele deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir. Porquanto não há pessoas a quem uma luz por demais viva deslumbraria sem as esclarecer. Dá-se com os homens em geral, os que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade, e cada coisa de vir na época própria. A semente lançada à terra, fora da estação, ela não germina, mas o que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde, será descoberto. Porque nós chegamos a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva. Pesa-lhes a obscuridade. Tendo-lhes Deus outorgado a inteligência para compreender e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre a sua fé. E então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que, sem a luz da razão, desfalece a fé. Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência só gradualmente revela as verdades, é claro que as desvenda à proporção que a humanidade se vai mostrando amadurecida para as receber. Ela, a providência, as mantém de reserva e não sobre o alqueire. Os homens, porém, que entram a possuí-las, quase sempre as ocultam do vulgo com o intento de o dominarem. São esses que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. E é por isso que todas as religiões têm tido seus mistérios, cujo o exame proíbe. Todavia, ao passo que essas religiões iam ficando para trás, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. Havendo se tornado adulto, o vulgo entendeu de penetrar o fundo das coisas e eliminou da sua fé o que era contrário à observação. Não podem existir mistérios absolutos, e Jesus, ele está com a razão quando diz que nada secreto que não venha a ser conhecido. Tudo que se acha oculto será descoberto um dia. E o que o homem ainda não pode compreender lhe será sucessivamente desvendado em mundos mais adiantados, quando se houver purificado, no caso. E aqui na Terra, ele ainda se encontra em pleno nevoeiro. E pergunta-se, que proveito podia o povo tirar dessa multidão de parábolas, cujo sentido se lhe conservava impenetrável? É de notar que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes, de certo modo, abstratas da sua doutrina. Tendo feito, porém, da caridade para o próximo e da humildade condições básicas da salvação, tudo o que ele disse a esse respeito é inteiramente claro, inteiramente explícito e sem ambiguidade alguma. Assim devia ser, porque era a regra de conduta, a regra que todos tinham de compreender para poderem observá-la. Era o essencial para a multidão ignorante, a qual
ele se limitava, se limitava a dizer: eis o que é preciso se faça para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras partes, apenas aos discípulos desenvolvia o seu pensamento, por serem eles mais adiantados, principalmente moral e intelectualmente. Jesus pôde iniciá-los no conhecimento de verdades mais abstratas possíveis. Daí o haver dito: aos que já têm, ainda mais se dará. Entretanto, mesmo com os apóstolos, ele conservou-se impreciso acerca de muitos pontos, cuja completa inteligência ficava reservada a tempos depois. Foram esses pontos que deram ensejo a tão diversas interpretações, até que a ciência de um lado e a doutrina espírita do outro, ou o espiritismo, revelassem as novas leis da natureza que lhe tornaram perceptível o verdadeiro sentido. Essa é a mensagem que Jesus quis nos dizer. Desculpe o barulho. Muita gratidão, muita paz, muita luz a todos.